Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Derlange, sejam muito bem-vindos ao canal Venda que Faz Sentido. E hoje o nosso tema de hoje é quando o cliente some, o que que isso significa? Você que trabalha com vendas, né, no seu dia a dia aí, você com certeza já deve ter atendido várias pessoas, né? E às vezes você faz ali o seu atendimento pelo WhatsApp, né, ou até mesmo por ligação. E aí depois o cliente marca um compromisso, né? Mas aí depois ele some, desaparece. Você manda mensagem, ele não responde. O que que será que isso significa? O que que passa pela sua cabeça, vendedor, quando isso acontece? Então vamos lá, esse é o nosso tema de hoje. Então, você já teve aquela conversa que você considerou muito bem feita, um diagnóstico bem feito, um atendimento bem feito, o seu cliente demonstrou interesse, né, pelo seu produto ou serviço, ele fez perguntas, ele sempre dizia para você que estava fazendo sentido, né? Só que aí depois ele parou de te responder, né? Às vezes ele colocou uma objeção ali, né? Às vezes você fez um atendimento por telefone, não marcou um compromisso, né? Falou que ia decidir depois e depois ele simplesmente sumiu. Então hoje eu quero te mostrar o que realmente significa quando o cliente ele tem esse tipo de atitude, tá? E como você, vendedor consultivo, deve interpretar esse comportamento do seu futuro cliente, tá? Então, primeiro princípio, o silêncio não é armazenado automaticamente. Então, em vendas consultivas, nós não ganhamos quando nós fazemos suposições. Então, muitas vezes é muito comum quando acontece isso a gente supor, né? Nós que trabalhamos com vendas consultivas, nós trabalhamos com diagnóstico. E o que significa diagnóstico? É uma estrutura de perguntas que você vai fazer ali para o seu cliente para entender a situação dele, os problemas, as dores, as necessidades, né? Gerar uma necessidade, né? Para que você possa no final ali mostrar a sua solução. Então, quando o cliente ele some, existem apenas três grandes possibilidades, né? Pode ser porque ele não viu o valor suficiente, né? Você não conseguiu passar para ele ali o valor, ele não conseguiu enxergar, né? Às vezes não fez sentido mesmo para ele. Pode ser que ele entrou em um conflito interno, isso é muito comum, tá? De às vezes ficar um pouco em cima do muro, né? De realmente não conseguir tomar a decisão e às vezes não ficou claro para ele também, e aí ele não conseguiu decidir pela falta de clareza. Então, o erro do vendedor é muitas vezes personalizar o silêncio, tá? Então, você tem que interpretar o silêncio como uma informação também, né? Só que precisa ser interpretado corretamente. Então, na hipótese 1, pode ser que tenha tido falha no diagnóstico, tá? E se for isso, é importante você ajustar o seu diagnóstico. Porque a venda consultiva, ela começa com perguntas, tá? Então, se você não está fazendo as perguntas certas, pode ser que isso está acontecendo com você por causa disso, tá? Então, se o seu cliente, você está tendo muitos casos aí de clientes que estão sumindo, pode significar que você falou mais do que ouviu, você apresentou a solução antes de aprofundar o problema dele, tá? E se você fizer isso, realmente não vai fazer sentido para ele, ele não vai conseguir encontrar valor no que você está vendendo. Você não explorou o impacto, a urgência e a consequência. Isso é bastante importante também, porque quando não se explora a urgência, ele fica na zona de conforto, tá? Ele fica em um processo de, eu posso decidir depois, não preciso decidir agora. O impacto também que a não decisão pode causar na vida dele e as consequências também, se caso ele não resolver ali aquele problema. Então, pergunta-chave que deveria ter sido feita. O que acontece se você não resolver isso nos próximos meses? Essa pergunta é bastante poderosa, então você pode utilizar ela, tá? Se essa pergunta ela não foi aprofundada, provavelmente o problema não se tornou urgente o suficiente. Então, sem urgência, como eu falei, né, não há decisão. Hipótese 2, conflito emocional. Pode ser que o seu potencial cliente tenha entrado em um conflito emocional.
Então, mesmo quando o cliente ele vê valor ali, ele pode ficar com medo de errar, ele pode ficar com medo do julgamento de outras pessoas, né, ao redor dele. Ele pode ter medo de não conseguir pagar, um medo financeiro. Ele pode precisar também de uma validação externa, né, como é muito comum. Ah, vou falar com meu esposo, minha esposa e por aí vai. Então, muitos clientes, eles muitas vezes somem, não é porque eles não querem comprar, muitas vezes eles não querem também lidar com o desconforto da decisão, tá? Eles não querem tomar a decisão, por isso que eles acabam sumindo. Então, o vendedor consultivo, ele entende que a decisão, ela gera tensão, né? E onde há tensão, há adiamento, com certeza. E na hipótese 3, falta de condução. E o que significa essa falta de condução? Se você encerrar uma conversa dizendo, qualquer coisa me chama, tá? Eu vou estar aqui, vou estar, estou disponível, qualquer momento você pode me chamar aqui. Quando você faz isso, você já perdeu o controle do processo, porque a venda consultiva, ela exige próxima etapa clara, tá? Então, o seu cliente, ele tem que te dar ali um próximo passo, né? Porque senão fica muito solto, né? Então, um exemplo aqui. Então vamos fazer o seguinte: amanhã às 15 horas eu entro em contato para alinhar sua decisão, pode ser? Aqui você já mostrou mais segurança, né? Você já mostrou que você está no controle ali, está na liderança ali do seu processo de venda, tá? E sem o próximo passo definido, o cérebro do seu cliente ele volta para a zona de conforto, tá? Então ele pensa assim, eu posso decidir isso depois. E às vezes, nesse pensar, posso decidir depois, é que às vezes aparece seu concorrente ali e você acaba perdendo a venda. E a zona de conforto, ela realmente faz o seu potencial cliente procrastinar a decisão. Então, e o que fazer quando o cliente já sumiu de fato, né? Agora vamos para a parte prática. Não cobre resposta dele, tá? Evite falar assim, ei, você viu minha proposta? Porque isso transmite insegurança, tá? Então, você precisa retomar o contexto ali da última conversa que você teve, tá? Um exemplo, fulano, na nossa última conversa você pareceu que X estava impactando Y. Então eu queria entender se isso ainda é uma prioridade para você, tá? Então aqui você traz o problema de volta para a consciência dele, né? Vocês retomam ali para a última conversa que vocês teve, tá? E isso acaba voltando o seu cliente para você acaba se conectando com ele, tá? Ao invés de já chegar com uma cobrança. Utilize também perguntas de desbloqueio, como por exemplo, o que está te impedindo de você avançar? Tá? Essa pergunta, ela revela uma objeção oculta, então é importante utilizar esse tipo de pergunta. Dê também uma opção de saída estratégica. Se não for o momento, está tudo bem. Só preciso entender para organizar meus atendimentos. Você fazendo assim, você vai fazer com que o seu potencial cliente ele seja sincero com você e ele pare, que ele saia do método fuga. Isso reduz a fuga, tá? Isso ativa a honestidade dele, porque você também está sendo honesto, você não está querendo manipular ele. Então, aprendizado real. Quando o cliente ele some, isso significa uma de duas coisas. Ou o problema não ficou claro o suficiente, ou o processo de decisão ele não foi prorrogado, tá? Então, venda consultiva, ela não é persuasão agressiva, tá? Então, precisa realmente ser feito um diagnóstico, né, para trazer essa clareza, para gerar valor ali no seu potencial cliente. Então, se você quiser, né, realmente diminuir esses sumiços aí dos seus potenciais clientes. Pare de focar apenas na proposta, né, e foque em diagnóstico, perguntas certas, impacto real do problema, próximo passo definido, né? Porque o cliente, ele não some por acaso. Ele, muitas vezes, ele some quando a gente deixa espaço para dúvida, tá? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que trabalha com vendas
e até o próximo vídeo.